Oi, oi, eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos do canal Louca Odisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. E esse é o nosso episódio sobre o livro O Mito da Beleza, escrito pela autora Naomi Wolf. Nessa obra, então, a gente passeia pelos mitos e paradigmas que rodeiam a vida da mulher, quebrando rótulos que envolvem todo esse mercado de beleza que servem para criar uma busca implacável pela imagem perfeita da mulher. Começamos então o livro com a autora trazendo dados, sobre a mulher e sobre o papel social da mulher diante da sociedade. Desde a conquista por mais espaço, mas já vem dizendo, que quanto maiores essas conquistas, mais pesada a imagem, feminina também fica. A imagem relacionada a pensamentos mais rígidos, pensamentos mais difíceis. Ela destaca como a imagem da beleza feminina vem sendo usada também de maneira política, como uma arma política para conter a evolução das mulheres. É bem legal porque ela caracteriza a beleza como um conceito mutável, não universal. Algo que serve aí para, de alguma maneira, manter o poder mais masculino, sobre a mulher, A gente tem um tópico bem legal sobre a cultura. E tem uma frase que diz o seguinte: é permitido às mulheres uma mente ou um corpo, mas não os dois ao mesmo tempo. Uma alegoria comum que ensina esse fato às mulheres é a ligação entre uma feia e uma bonita. E aí, pegando esse gancho, a autora cita várias personagens famosas da história para a gente conseguir entender melhor o que ela quer dizer na prática. Eu me familiarizei, Existem vários ali, mas o que eu mais me familiarizei e que eu acho que serve mais, assim, para nossa atualidade, não é nem realidade, é atualidade, é o exemplo que ela dá sobre a série Riverdale, onde ela cita, as personagens Verônica e a Ethel, que é exatamente isso que ela fala. A gente tem exatamente os opostos, E a gente tem a menina linda e desejável, que é a Verônica, porém não tão inteligente. E a gente tem a menina gorda e excluída. E são costumes que são implantados na cabeça das meninas desde o primário. É uma coisa que vem do nosso crescimento. Então, para uma menina, para uma criança que cresceu com toda essa cultura machista desde sempre, ela vai se diminuindo. Ela vai acreditando em contos de fadas, ela vai acreditando que toda mulher precisa ser linda. Toda mulher é linda, mas cada uma a sua maneira, E é extremamente difícil desvincular algo que fez parte da nossa socialização. Então, eu acredito, que esse é um dos motivos pelos quais isso ainda tá tão enraizado em nós mulheres, em muitas de nós. E é por isso que a gente precisa continuar ensinando e passando essa informação, que eu sempre digo que é extremamente valiosa passar essa informação para aqueles que não têm acesso a ela. Eu gosto bastante da perspectiva da autora, Ela fala assim, liberdade da vida doméstica. Quando as mulheres se libertam dessa vida, elas passam a se importar mais com essa mística da beleza, que é simplesmente, um padrão social imposto, digamos assim. Eu vou ler um trechinho de uma página do livro. A beleza também já foi vista como reprodutividade e fertilidade. Os homens fortes lutam pelas mulheres belas e as mulheres belas têm maior sucesso na reprodução.
A beleza nada mais é que é uma condição imposta, né? Social e culturalmente. Eu preciso muito abrir um parêntese em relação a isso que tu falou sobre a mulher servir, ter relação, né, com a fertilidade. Porque agora, quando eu falei sobre o livro do Martelo das Feiticeiras, isso foi muito levantado na introdução do livro, né? Sobre a mulher ter sido introduzida, entre aspas, na sociedade lá nos tempos remotos, como uma deusa, como sendo o princípio de tudo, por carregar uma vida, por ter esse direito de carregar uma vida. E ali, Sim. no período neolítico, isso começou a decair, porque aí foi quando os homens começaram a se introduzir e se conhecer dentro da sociedade. E achar que tinha o poder, né? Então, é muito legal isso, porque a gente estudando mais a fundo, a gente consegue perceber a relação de tudo. Que, tudo bem, é um livro que saiu na década de 90, se eu não me engano, esse do Mito da Beleza, né? E ele foi relançado agora recentemente. Então, a gente consegue ver que não é uma coisa recente. É uma coisa que vem sendo tentando, né? Sendo desconstruída há muito tempo. Não é nem desconstrução a palavra, o argumento certo. É exatamente o contrário. É uma construção, né? De imagem em cima da mulher sobre isso. Então, foi só um parênteses mesmo. Pegando nessa parte, Rafa, tu falou do Martelo das Feiticeiras, né? Que fala bastante, né, sobre a construção e tal, também da imagem da mulher. Pra te ver, né, eu não sei qual momento... Claro, né, que tu acabou de falar ali que o homem começou a ter essa percepção e tal, de realmente ser o centro das atenções, e a mulher deixou de ser e tal. Mas eu fico perguntando em qual momento exatamente isso aconteceu, sabe? Qual momento realmente a mulher deixou de ser... não endeusada de alguma maneira, né? Mas mais respeitada, porque é exatamente... é dela que vem a vida, sabe? Exato, Eu sei mas que sabe vão falar, que... mas vem do homem, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas, gente, Não. é a mulher que gera. Tá, então eu vou te explicar mais ou menos o que eu entendi lendo Martelo das Feiticeiras, que inclusive foi uma leitura muito difícil. E o que eu entendi é que a mulher lá nos primórdios era elevada, tá? A basicamente uma deusa, porque ela tinha esse dom, tá? De carregar a vida. E naquela época, a mulher era vista não, ela tinha, qual a palavra que eu posso usar? Mas os homens viam elas quase como divindades. Então, eles tinham, entre aspas, inveja da mulher poder gerar a vida. Tem até relatos de que os homens, algumas tribos, né, pegavam e tinha toda uma cerimônia porque as mulheres, é bem, assim, explícito quando a gente tem a nossa primeira menstruação. Então, a gente tá passando da fase infantil para uma fase um pouco mais avançada, certo? E para os homens, não tem esse sinal que o corpo envia. Então, eles faziam todo um ritual, como se eles estivessem entrando nessa vida, tendo um útero, sabe? Então, é muito louco essa informação. Inveja. Eu botei entre aspas, mas não deixa de ser. Eu puxando já pros tempos mais atuais, né? Inveja, mas não é bem assim, mas... Mas né? Não deixa de ser. Mas... E aí, conforme o tempo foi passando, eles acabaram se descobrindo. Isso a gente aprende na escola até. Que eles começaram a descobrir a força que... Porque até então, até as atividades eram
distribuídas igualmente. Então não tinha essa separação. A mulher não tinha que ficar em casa. Sim. E aí depois tudo começou a decair. E aí a mulher virou o fantoche. Porque até então as mulheres ficavam grávidas de divindades. Então o homem ainda não sabia o poder que ele tinha. Ah, por favor, não se esqueçam, tá? A gente tem um episódio sobre o livro Martelo das Feiticeiras. Saiu semana passada, né, Rafa? Se eu não me engano, né? Ou faz alguns dias. A gente tem, isso é importante. E tá muito legal, então vão lá e escutem. Eu vou ler uma frase. Uma frase do livro, ok? Se quisermos nos livrar do peso morto em que mais uma vez transformaram nossa feminilidade, não é de eleições, grupos de pressão ou cartazes que vamos precisar primeiro, mas sim de uma nova forma de ver. E eu achei essa frase bem tocante. Na verdade, o livro inteiro, né, tem frases muito relevantes. E eu até quero trazer um pouco sobre a internet. Então, eu quero trazer um pouco sobre a internet que, apesar de achar que sim, a internet é um veículo perigoso e pode te derrubar se tu não souber usar com uma dose aceita, né? Eu também acho que serviu como uma porta para nós nos abrirmos mais. Eu, como gorda, não me sinto 100% com o meu corpo. Tenho os meus altos e baixos, sim. Isso é normal de qualquer pessoa nesse mundo. E é difícil demais desapegar desses costumes que continuam enraizados na nossa sociedade. E é muito difícil viver em um mundo que já tem padrões pré-estabelecidos. Então, é difícil, assim. Foi só um exemplo que me veio, assim, sobre falar abertamente sobre o meu corpo, sobre como a gente se sente e o perigo que a internet pode oferecer, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o que mais tem é exatamente tu abrir o perfil de um famoso e, nossa, como eu queria ter esse corpo, como eu queria. Só que não é bem assim. A gente vive diariamente tentando lutar contra essa maré que vai ao contrário, sabe? A gente nada o tempo inteiro contra a maré. Então, é difícil falar sobre quem nós somos, é difícil nos encontrar dentro da sociedade e é mais difícil ainda ser aceito dentro da sociedade. Indo nesse aspecto e tal de padrão, né, de requisito de beleza, a Rafa comentou agora, né, e tal, de questão de aceitação mesmo, né, mas assim, falando um pouco além, sabe, da questão da internet, assim, e tal, mas mais pessoal, de como a gente se sente. Todo mundo já teve uma experiência, né, talvez, todo mundo não, mas alguém já passou por uma experiência assim, desse jeito. E eu já passei por isso várias vezes, né? Por diferentes maneiras e tal, de questão de aceitação ou não. Mas o que mais me marcou e que ainda me marca de alguma maneira, porque é uma coisa que eu me lembro muito, muito ainda, é questão de que teve uma vez que ocorreu uma situação comigo que eu fui fazer uma entrevista de trabalho e tal. Coisa normal, né? O pessoal sempre vai em entrevista de trabalho. Mas foi bacana e tal, era um lugar que eu queria trabalhar também. Mas assim, quando eu cheguei lá, de cara, eu vi que eu não era o padrão pra trabalhar lá, sabe? De cara eu vi que eu não era o padrão. Então assim, eu fui pra entrevista, claro, com esperança, porque a gente sempre tem que ir com esperança, né? Mas aquilo me desanimou. Sabe, eu fiquei muito na minha, fiquei muito introspectiva, sabe? Porque de alguma maneira eu não sentia que eu
ia fazer parte daquele lugar, ou que eu fazia parte daquele lugar de alguma maneira, sabe? E de alguma maneira eu acabei notando um padrão, sabe? Entre as pessoas. E eu vi que eu não me encaixava naquele padrão. Aquilo lá, claro, me detonou, porque eu fiquei, né, chateada aí durante uma semana e tal. Mas é bem assim, sabe? Eu não sei se é uma coisa que as pessoas determinam, ou se é tipo, só uma pessoa que faz isso, ou de onde é que vem isso, de onde é que vem essa questão. Essa ideologia, padrão, né? Exatamente, sabe? Eu não sei de onde é que vem isso aí, se é de uma pessoa, se é de todo mundo, se é de uma sociedade assim e tal. Mas é muito louco, porque assim, a beleza, sabe? Ela parece maior do que tu ter um intelecto, sabe? Ou de toda a tua história, entende? Parece que a beleza, ela é muito maior do que, sei lá, ou sei lá, que teu currículo, digamos assim, sabe? Sabe que tu falando em relação a emprego, a entrevista de emprego, me remeteu a... Claro, aconteceram várias vezes, mas teve duas vezes... Não é só em questão de entrevista de emprego, mas é que foi um caso... Não, é que me remeteu algo que aconteceu comigo. Claro que eu não vou citar nomes, né, das lojas, das empresas, mas uma foi de cosméticos, que bem famosa, inclusive, onde eu não fui aceita. Assim, foi claro o motivo por eu não ter sido aceita. E porque eu não tava dentro do padrão das meninas magrinhas, das meninas bonitinhas, sabe? Eu fugia totalmente do padrão. Cheia de tatuagem, com alargador, com cabelo raspado. Eu não tava ali naquele padrão. E aí teve outro lugar que era uma joalheria. Me chamaram e eu fui. E quando a mulher bateu o olho em mim, eu tava na segunda fase já da entrevista, né? E... não, a gente vai te ligar. Eu sabia que não iam me ligar. Porque quando eu entrei lá dentro e vi aquelas mulheres todas lindas e de terninho, a maioria loira, né? Aquela coisa linda, assim, de tu olhar e todo mundo bem... Não que ser loira seja um problema, gente. Pelo amor de Deus, nem magrinha, não. Isso não é um problema. O problema está nos padrões estabelecidos pelas empresas. Então, a gente se sente excluído. É automático isso. A gente já bate o olho e já sabe que a gente não é bem-vindo ali, que a gente não cabe ali dentro. Mas não só em questão de trabalho, né? Eu acho que de questão de qualquer coisa, né? As pessoas te julgam muito, né? Pelo que tu fala, pelo que tu veste. Na rua, sabe? Em si é assim. O jeito que as pessoas falam contigo, sabe? Eu também reparo assim, isso tá mais assim... eu não gosto de usar essa expressão, porque também é, tipo, muito... Sabe? Belezinha, ok, muito bonitinha, não sei o que, sabe? Isso também é meio estereotipado. Mas se tu tá mais feminina, né? Que é essa expressão e tal, tá arrumadinha, tá de batom, tá de maquiagem, tá com uma roupa assim, mais social, assim. O jeito que as pessoas te tratam, né? O jeito que as pessoas te falam é totalmente diferente, né? Até os olhares são diferentes. Sabe? Exato, mas que nem eu falei. Você tá com uma roupa rasgada, ou... Deus o livre. Tá assim, tu tá com qualquer coisa rasgada, tá suja, ou tá molhada, não sei o que aconteceu, whatever, choveu. É outra coisa. É um olhar totalmente diferente. Exato. E exatamente como eu falei, não é um problema, não é um defeito ser magra, não é um defeito ser loira, não é um defeito ser negra. O problema está nos padrões que eles inventam. Então, não tem nada a ver. Ninguém é um problema. É isso. É basicamente isso. Batendo esse papo também, eu acabo me lembrando muito da minha adolescência. De quando eu comecei a gostar de rock. E eu me lembro perfeitamente, eu me lembro como se fosse ontem,
de começar a assistir clipes, né, videoclipes da Avril Lavigne e me questionar diversas vezes o porquê de eu não ter nascido branca, loira, magra e com os olhos claros. E esse é um pensamento muito recorrente na cabeça das meninas que estão, né, nessa fase de se descobrir. E elas se olham no espelho e elas acabam não vendo aquilo que os veículos de comunicação mostram. Então, é constantemente uma frustração. É um pensamento que, sabe, eu nasci errado ou... Nossa, eu me lembro que, puxando, né, esse meu próprio gancho da Avril Lavigne, eu me lembro que o meu sonho era ser brancona e poder usar os olhos bem carregados de preto, que nem ela usava. Sim. E eu me lembro que eu sempre, né, tive o pezinho lá na maquiagem. E eu me lembro de tentar me maquiar, mas o preto nunca ficar preto que nem o dela. Então era constantemente uma frustração pra mim. Saber que eu estava me maquiando, eu tava ali tentando colocar a sombra preta no meu olho pra ficar igual. Só que o meu tom de pele não é o mesmo que o dela. Ela é branca e eu sou negra. Então, nunca ia ficar a mesma coisa. Ela tem os olhos azuis, nunca ia dar o mesmo contraste comigo. Então, são questionamentos que a gente vai fazendo quando a gente tá se descobrindo, quando a gente tá se conhecendo. E muitas vezes esses pensamentos perduram por muito tempo. Até a gente se dar por conta que a gente não é igual. Cada um é diferente de cada um. E é isso, a vida é uma constante desconstrução. O livro em si, ele me fez levantar algumas questões que eu já passei. Ainda passo. Mas é legal porque a autora fala bastante dessa questão, desse mito da beleza, né? Sobre ser uma condição e tal. E agora, indo também nessa questão que a Rafa falou e tal, de aceitação e coisas assim. É meio louco, né? Porque todo mundo já passou por isso aí, né? Claro, cada um do seu jeito e tal, diferente. Mas durante muito tempo, eu tive que tentar aceitar que eu nunca ia ter cabelo liso. Exato. Por mais que eu fizesse tudo o que eu tivesse que fazer, passasse tudo, fosse assim, ó, andasse Porto Alegre inteiro pra procurar uma cabeleireira que me deixasse meu cabelo liso, sabe? Eu, de alguma maneira, mesmo assim, eu tentava aceitar que aquilo não ia acontecer, porque jamais ia acontecer. E foi muito difícil pra mim, eu realmente me aceitar. Desapegar. Eu precisei ver mulheres, sabe, fazendo isso. Aceitar o seu cabelo crespo, aceitar o seu black, pra eu começar a aceitar, sabe? Eu precisei me espelhar em outras mulheres pra começar também a deixar, né, o meu cabelo do jeito que ele é. E até hoje, de alguma maneira, é uma coisa que me dói bastante. Porque eu passei anos e anos, tipo, desde que eu era pequena até maioridade. Na realidade, não foi nem adolescência, até a maioridade. Tentando vencer essa gana, sabe? De que eu precisava ter um cabelo de índia, sabe? Super liso. E só assim as pessoas iriam olhar pra mim como eu era. Estranho, né? Porque eu sou assim hoje, né? Então... Exato, eu também passei muito por essa coisa me tocou do cabelo. bastante. Me tocou bastante, sabe? Esse paralelo, sabe? Da questão da beleza, da aceitação, de realmente tu se aceitar. Então, claro, tem outras questões que aconteceram comigo e tal, mas é uma coisa que realmente me toca bastante, sabe? Essa questão do cabelo em si, sabe? De aceitação. Principalmente mulheres negras, né? Aceitar o seu black e tal, e o cabelo crespo. Eu não tenho black, mas eu cresci, né? Já falei várias vezes que eu cresci no meio de pessoas que ter cabelo liso
era bonito. Então, Sim. também foi difícil desapegar da chapinha e aceitar os meus cachos. Sim. Eu vou dizer pra ti que no início eu quis deixar o meu black, porque olhando aquelas mulheres, elas me inspiraram, né? De alguma maneira. E eu achava lindo, porque realmente teve um boom, sabe? Em uma época teve um boom de black e as mulheres estavam usando black e tal. E era bonito, e era estilo, e era um padrão, né? Virou um padrão. Teve uma época que realmente era isso, sabe? E eu fui nessa onda, claro. Mas também querendo deixar, sabe, de ficar, ai meu Deus, tem que ser liso, tem que ser liso, tem que ser liso. E hoje já não é assim, sabe? Hoje eu já não vejo meu cabelo como um estilo, sabe? As pessoas olham como estilo. Mas eu olho meu cabelo hoje já, depois, sei lá, de 2, 3 anos, como meu cabelo, sabe? Ele deixou de ser um estilo, sabe? Ele deixou de ser tipo, ok, vamos conforme tal padrão de beleza agora. Ele não, o meu cabelo é o meu cabelo e é assim. A questão é que esse grande mito da beleza acaba passeando desde a cultura até a religião. A religião, tudo bem, a gente sabe que não se discute, cada um tem a sua, e a religião tá não estritamente, mas em muitos países ainda está estritamente ligado à cultura, né? Então, tá constantemente presente no nosso dia a dia, né? Todo esse estigma, seja no trabalho, seja num grupo de amigos, a mulher sempre acaba sendo desvalorizada. A gente tem esses padrões, né, que a gente já falou, pré-estabelecidos desde sempre, são tabus, injustiças, muitas vezes falta de consideração, de respeito e muita generalização. A autora também traz essa questão também do sistema da meritocracia, né? Concordando ou não concordando, isso é um fato, né? Se você se esforça o máximo, dá tudo de si, entrega tudo de si, né? Tu irá alcançar o que você deseja. Já no que diz respeito, né? A questão do mito em si, né? A questão da beleza, é a mesma coisa, né? Porém, a mulher em si, né? Além, claro, de alcançar o que deseja, de realmente subir na vida, alcançar coisas boas, de alguma maneira, a figura feminina, né, a mulher, sempre acaba tendo que lidar com implicações, né, com alguma coisa que acontece no meio do caminho, né? É incrível que a gente não consegue nunca passar uma borracha, sabe? Apagar aquilo e só aproveitar. A gente sempre parece que sempre tem uma coisinha, sabe? Sempre um resquício ali. São informações muito valiosas que tem nesse livro, né? Não só nesse, mas em N obras, né? Porque muitas vezes existem mulheres passando por problemas exatamente iguais aos que são relatados nesse livro, né? Mas a gente não enxerga. E muitas vezes não é nem a falta de empatia, é exatamente a falta de informação. E levando em consideração tudo isso, eu acredito que essas obras literárias acabam servindo como um manual para nós nos conhecermos melhor, mas também, muito importante, para ajudar muitas vezes o próximo, para ajudar quem não consegue enxergar o tamanho do seu potencial. A gente acaba sendo envolvida por esse manto que nos foi colocado e é como se todas nós estivéssemos abraçadas, sabe? Juntas, assim, lutando a mesma guerra. E o preconceito existe sim, e a gente sabe que é uma luta diária, mas tem esse outro lado que a gente não pode se calar, a gente precisa sim cada vez se unir mais, porque, cara, se a gente se calar,
a sociedade vai nos engolir de novo. E de novo, e de novo, e de novo, sabe? Então, por mais que sejam pequenas conquistas, a gente está construindo. Então, a gente precisa dessa voz. E é uma sociedade extremamente opressiva. A gente sabe disso, né? E para quem não nasce privilegiada, entre aspas, tudo acaba se tornando mais difícil de conquistar. E isso acarreta outro fato também, que é exatamente contraditório, né? Que nascer bonita demais, usar roupa curta ou se vestir muito bem, se vestir como deseja, né? Acaba rotulando a mulher de uma forma negativa, dando essa maldita dessa liberdade aos homens de usarem isso contra nós, né? Então, é complicado porque não existe um meio termo. Ou tu é bonita demais e é taxada de vulgar, pela forma como tu se veste, ou como tu se socializa, whatever. Ou tu é feia, entre aspas, tá? E não tem direito algum de se opor, porque tu é diferente, tu pensa diferente, tu age diferente. Então, esse meio termo tá falhado. Eu penso assim, sabe? Nunca tá bom, né? Nunca nada tá perfeito. Sempre tem uma coisinha, né? Bom, a gente precisa trabalhar em primeiro lugar que a perfeição não existe. Claro, no teu mundo talvez exista, mas a gente sabe que a perfeição não existe. Eu digo isso brincando porque ela diz que a perfeição existe em relação a trabalho e outras coisas, tá? Não é em relação à beleza. Mas a gente sabe que não existe a perfeição. Não. E cada um tem a sua beleza, fundo, cada um é único. No fundo, a gente sabe que não existe, mas a gente sempre trabalha, né, com isso, né? Sim. Infelizmente, já é uma coisa que tá, assim, na nossa cabeça, né? Já Sim. É um ideal a ser seguido, é um padrão. Exato, outros padrões, outra linha de raciocínio, né? Sim. Opiniões! Uhul! Eu gosto de livros, né, que são discussões. Não somente uma história contada, sabe? Algo criado na mente de autores e algo assim. Mas que possam nos fazer refletir, sabe? Logo no início, sabe? Na primeira página, no primeiro capítulo. A vibe não é a mesma, mas assim como Mulheres que Correm com os Lobos, aqui, né, no Mito da Beleza, ele traz todo um aparato histórico, cultural, social, né, para levantar essas questões como a própria figura feminina, né, e tudo que a cerca. Dilemas, suposições, dores, julgamentos, argumentos. Eu achei uma leitura bem fácil, na realidade, bem didática, rápida. Mesmo assim, tendo 400 e poucas páginas. Acho que é 400 e poucas páginas, né? E alguma coisa, se não me engano. Não me lembro exato o número, mas é 400 e alguma coisa. Eu não senti o peso do livro, sabe? Eu não senti o peso do livro na minha mão e principalmente na minha mente. Fluiu de uma maneira bem rápida a leitura. Vamos lá, a opinião da Rafa. A Rafa gosta de falar, né? Eu sei, é um problema, mas vamos lá. Enfim, logo que a gente começou, logo que eu engatei, na verdade, essa leitura, eu já tinha saído de uma leitura que era muito baseada em estatística, que era o abuso, né? Abuso... Como que é o codinome, Jesus? O codinome não. Abuso, a cultura do estupro no Brasil. É o livro da Ana Paula Araújo, né? Isso. E então foi uma leitura que começou sendo muito cansativa, exatamente pelo motivo por se basear em dados, números e estatísticas, enfim. Então parecia que eu tava lendo, sabe? Ficou muito cansativo ali. Então acabou se tornando um pouco repetitivo em algumas informações. Mas o poder que esse livro tem é incrível. A gente consegue se questionar em, muitos aspectos que são levantados durante a leitura.
A gente consegue se identificar. Acredito que muitas vezes é difícil diferenciar o que a gente quer do que a gente precisa. Então, fazendo esses procedimentos estéticos, será que a gente está fazendo por nós ou pela pressão da sociedade? Que isso também é muito levantado no livro, né? E é uma indústria muito grande, é uma indústria que influencia em massa. A beleza está estritamente ligada ao poder submisso das mulheres, né? Nós aceitamos certas posições por não nos considerarmos boas o suficiente. E isso tá errado, isso tá extremamente errado. É fácil falar? Cara, é extremamente fácil falar. Mas essa desconstrução precisa urgentemente começar a ser feita logo, porque senão vai acontecer exatamente o que eu falei. A indústria vai cada vez mais nos engolir e, cara, é isso, sabe? Se tu puder, se tu tiver o acesso, leia este livro e se encontre. Se encontre porque muita coisa tá mascarada. E é muito bom a gente fazer exatamente o contrário, desmascarar tudo isso que a gente acha. Que a gente acha não, né? Que a sociedade tá ali cutucando a gente. Então, esse foi o nosso episódio sobre o livro O Mito da Beleza. Obrigada por escutar até aqui e espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, comentário, qualquer coisa, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia ou sem assunto, ou com o assunto que você preferir, que a gente vai olhar e vai responder de qualquer maneira. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, @loucaodisseia, e de se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Claro. Que é muito importante. Esse episódio foi escrito por Andressa Mendes e Rafaela Meirelles, com a edição de Elissa Franzen e Marina Fraga. Muito, muito, muito obrigada pela tua companhia. Muito, 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 muito obrigada pela tua companhia. E a gente se vê na próxima semana. Tchau. Tchau.